Bem, queridos, existe uma fala muito comum entre os homens que é: em time que está ganhando, não se mexe, está dando certo, continua. Queridos, isso é um princípio que rege não só estratégias de empresa, escolhas de uma carreira profissional, mas no mundo espiritual também é assim. Eu pergunto a você, se a Bíblia declara isso, você pode ler em Apocalipse capítulo 6 e em outras passagens também, se a Bíblia garante que o diabo obteve vitórias ao longo da história, ele obteve algumas vitórias, e ele busca mais vitórias, como diz em Apocalipse 6, se aquilo que ele usa como estratégia para destruir o homem funciona, por que ele vai mudar? E a Bíblia nos ensina neste capítulo 4 que ele usa 3 caminhos muito claros para investir contra o homem, e na grande esmagadora maioria das vezes dá certo. A tentação, chamada aqui as tentações de Jesus, na qual ele passa por aquele acusador, o inimigo de nossas almas, nos ensina 3 caminhos, 3 métodos que o diabo utiliza para vencer o homem, para anular a sua fé em Cristo, para destruir o plano que Deus tem para cada um de nós. E ele repete esta fórmula porque funciona na grande e imensa maioria esmagadora dos homens. Funciona. Mas louvado seja Deus que, inspirado pelo Espírito Santo, usou os seus servos para nos ensinar, para abrir os nossos olhos, para nos, amados, para nos fazer enxergar aquilo que é necessário para não cair nessas armadilhas. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse versículo por si só destrói muitas doutrinas que encontramos nas nossas igrejas do Brasil e do mundo. Não sei se você leu direito, mas está escrito que o Espírito Santo de Deus pegou Jesus, levou-o para um lugar difícil, terrível como o deserto, deixou ele lá para ser tentado pelo diabo. O meu versículo da minha Bíblia e da sua Bíblia não está dizendo assim, que Deus enviou um anjo para proteger Jesus e não deixar o diabo chegar perto dele. Não, o Espírito Santo levou o cordeiro para o meio do covil do lobo e deixou ele lá. É o que está escrito na minha Bíblia. Vamos refletir sobre isso. Deus então não se importa comigo, não se importa com Jesus Cristo? Claro que se importa. Então por que fazer isto? Porque isto é bom, porque isto é necessário, porque isto é importante. Nós vamos descobrir isso hoje. Versículo 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus vai para esse lugar de batalha, e o que ele faz? Preciso me consagrar. Não que Jesus não se consagrava, mas sabendo que está indo para um tempo de grande perseguição, de grande tentação, ele se prepara para isso. Não foi assim com Daniel? Quando ele chega na Babilônia, ele olha a Babilônia, automaticamente ele pensa: se eu não triplicar a minha consagração, se eu não intensificar a minha busca, se eu não aumentar o meu nível de santidade, eu vou ser punido. Porque é muito fácil ser santo na igreja, no culto. Você já percebeu que é muito mais difícil você ser um cristão no trabalho do que aqui na igreja? É muito mais difícil. Por isso que no trabalho, por isso que na rua, você tem que aumentar a sua intensidade de
comunhão com o Senhor. Por isso que Jesus, vendo que ele está indo para a Babilônia, vendo que ele está indo para o deserto para ser tentado, o que ele faz? Ele começa um jejum. Jesus precisa jejuar, claro. Por quê? Porque ele sabe que vai se intensificar. Você está entrando numa fase complicada, seja no trabalho, um diagnóstico de saúde contrário. Qual é a primeira coisa que o texto nos ensina? Intensifica ainda mais a sua comunhão com o Senhor. Dobra mais o joelho. Ao invés de meia hora de madrugada, dobra para 1 hora. Busca mais. É um conselho que o texto está nos dando. Jesus sendo colocado dentro do covil, primeira coisa que ele faz: vou aumentar o meu nível de comunhão com o Senhor, com o Pai. Vou intensificar a santidade. Segue o texto, versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se tornarem em pães. Aqui começamos com o primeiro método, aonde o tentador, o inimigo das nossas almas, prevalece. Queridos, para ser bem otimista, com 99% dos crentes, não da nossa igreja, lá fora, glória a Deus, aqui não. Mas é bom você aprender para você depois ensinar lá fora. 99% dos crentes já pagam aqui. E já são vencidos aqui. No primeiro método que ele usa. Qual é o primeiro método? Necessidade. As contas, o que comer, o que vestir, como que eu vou sustentar meu filho, como que eu vou dar um futuro para minha família. Começa aí. E isso desestabiliza a maior parte dos crentes. Eu creio que Deus cuida de mim, eu creio que o Senhor me ama. Então por que você se desespera? Então por que você chega em casa e briga, e fica bravo, briga com o marido, briga com a mulher, chuta o cachorro, porque não vai conseguir pagar as contas, porque está tendo um corte na empresa, porque está sendo mandado embora? Você já pensa: meu Deus, agora que eu tenho financiamento da casa, e agora como é que vai ser? Você já começa a se entristecer, murmurar, e já fica batido e vai para a lona antes de acontecer. O diabo começa com o primeiro método. Ele vai nas necessidades básicas. Sustento. Você está com fome e não tem o que comer. Jesus não tem pão aqui. Entendam o que ele diz o seguinte: Jesus transformar pedra em pão não é pecado. Ele tem poder para isso. E se ele fizesse isso, não seria pecado. Entende que não tem nada a ver com o pecado aqui. O diabo desafia ele: olha, você está com fome e você não tem o que comer. Você não é filho de Deus? Então pede a Deus: Senhor, supra a minha necessidade, abre as portas, move os céus, supre aquilo que eu preciso. No capítulo 6 desse mesmo livro, o próprio Senhor Jesus, ele reserva ali um texto maravilhoso, onde ele fala assim: você acha que Deus não sabe que você precisa comer? Que você precisa vestir? Você acha que Deus não sabe que você precisa de um abrigo no dia de chuva, de frio? Você acha mesmo que Deus não sabe disso? Ou que Ele está lá, distraído com as coisas do universo, esqueceu que você está aqui e precisa comer? Jesus faz essa colocação. Você acha que ele não sabe? Aí ele dá um exemplo que é uma reflexão tão profunda. Ele fala: olhe para as aves do céu. Não tem FGTS, não tem poupança, não tem dispensa, não tem celeiro. Você já viu alguma esquelética passando fome? Nunca. Falta comida? Nunca. O vosso Pai Celestial as alimenta todos os dias. E ele faz uma pergunta retórica: quem vale mais? Eles, os pássaros,
ou porque Cristo deu a vida? Você acha que vai faltar para você? Então por que o diabo faz isso? Porque nós esquecemos. Porque o barulho da tempestade lá fora assusta a gente. Ai, está aumentando imposto, é taxação, é isso, é aquilo, está cortando, vai faltar dinheiro, e isso, eu sou aposentado, dizendo que vai faltar dinheiro, aí você já começa, é isso. Ali vence 99% dos cristãos. E por que ele não muda? Porque funciona. Porque nós esquecemos que somos filhos de Deus. O diabo, ele mesmo nos lembra, mas você não é filho de Deus? Sou. Então, já que você não tem, declara, coloca a mão, ora, intercede e preste atenção. O diabo está dizendo o seguinte: se você está passando necessidade, dobra o teu joelho e começa a clamar e pedir para Deus suprir sua necessidade. E isso, o texto está dizendo, é errado. Teve uma oportunidade, Rafa, muito legal. A gente estava no culto lá em Sorocaba, eu acho que eu te falei aqui uma vez. E eu estava ministrando algo sobre isso, e eu olhei para meus dois filhos, eu falei, vem aqui vocês aqui na frente, eles ficaram olhando assim, já fiz uma coisa errada, né? O pai vai pegar a gente em casa, quando chegar. Aí comecei a fazer uma série de perguntas para eles. Falou, ó, vocês estudam numa escola particular? Aí eu até a Rebeca falou, o que é particular? Você tem que pagar? Ah, eu sei que tem que pagar para estudar lá, isso é verdade. Quanto que é a prestação? O que mais você gosta? Ah, eu gosto de comer Nutella. Ah, quanto que custa o pote de Nutella? Não sei. É como se você um monte de pergunta. E esse tênis aí que você está usando? Quanto custou? Aí uma hora eu fiz uma pergunta, o Daniel pegou o microfone e falou, pô, eu não sei de nada, na frente da igreja, você está dizendo, isso é problema seu. E ele está certo. Eu não sei quanto custa, isso é problema do meu pai. Ele que cuida de mim. E é isso. Então se eu dobro, Jesus fala isso aqui em Mateus 6, ele sabe. E aí o que a gente está pedindo? É ofensivo para um pai, todos os dias de manhã o filho acordar e falar, pai, não vai faltar comida hoje? Filho, você já abriu a geladeira? Não, eu vi lá que tem, mas será que vai ter para a noite? Pô, porque o que tem aqui só dá para o café da manhã e para o almoço. Mas se precisar, filho, eu vou à tarde no mercado e comprar. Ah, pai, mas você tem certeza? Você não vai esquecer? Todo dia? Toda hora? Aí o pai falou, que legal, ele está preocupado. Ou isso ofende o pai? Filho, qual foi o dia que faltou? Ah, nunca. Mas vai que, filho, nunca faltou e você continua acreditando que eu vou falhar nisso? Se tiver que vender um rim, o pai vende um rim, mas se ele comer você não vai ficar, pode ter certeza. E é ofensivo para o pai e o filho fica ali. Ai, eu tenho certeza que não vai faltar? Não precisa pedir. Eu, sendo pai, sei que essa é minha responsabilidade. Meu filho não precisa me lembrar toda hora. Por quê? Porque é minha responsabilidade. E se Deus não falta com a sua responsabilidade, por que então temos que ficar toda hora? Deus, cadê? Por isso que o diabo vai nesse ponto. Isso mostra a infantilidade nossa, imaturidade como cristão. Se eu quero ser como Cristo, primeira coisa, eu tenho que crer plenamente que das minhas necessidades o Senhor cuida. Olha o que diz o próximo versículo, que é a resposta de Cristo 4. Ele, porém, respondeu e disse, eu não preciso pedir, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu preciso daquilo que Ele me dá. Se Ele não quiser me dar, é porque eu não preciso. Eu preciso pedir. Pai, acordei e vi que a geladeira hoje está vazia. Já entendi. O Senhor quer que eu faça jejum hoje, né? É, filho. Tá bom entendedor? Pai, acordei e a geladeira está cheia. O que significa? Aproveita, come. Jesus não está dizendo aqui, queridos, que quando você tiver falta de uma coisa, dobra o teu joelho e pede. Não. Jesus responde ao tentador o seguinte: o que Ele quiser me dar é suficiente. Se Ele não quiser, está tudo certo. Mas se Ele der, é Ele que decide. O que sai da boca dele é o que eu preciso. Se não saiu nada hoje, como um pássaro, a mamãe que pega lá e abre o bico, e o filho
Pirativa nem pega da boca. É esse o significado. Se ela chegou aqui e não tem nada no bico, eu fico quietinho. Não é para comer hoje. Isso daqui eu não preciso pedir. Eu preciso confiar. O primeiro método onde ele é bem sucedido é aqui, nas necessidades. Aonde as pessoas são abaladas, casamentos, brigas, dissensões, nas necessidades. E na maioria das vezes, não é porque já está vazio uma semana passando fome, é porque pode ser que falte. Basta cada dia o seu mal, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, não é problema seu. Satanás não prevalecendo sobre esse primeiro método, primeira estratégia que funciona sempre com todo mundo, ele muda, aí ele vai para uma outra área, ele muda o método. Bom, já que quanto à necessidade, eu não vou prevalecer sobre o cordeiro, eu vou para uma outra área. Segue o texto, versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa, Jerusalém, e colocou-se sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Sabe aquele 1% que venceu o primeiro método e entendeu que não precisa se preocupar com necessidade, que Deus vai suprir sempre e nunca vai faltar? Aí 1% passou. Esse 1% que passa, que prevalece sobre esse primeiro método, provavelmente ele vai cair no segundo. Eu vivi tempo suficiente para ver isso com grandes homens de Deus, líderes de grandes instituições, igrejas no Brasil. Homens que, quando você ouvir o testemunho deles de conversão, vocês vão entender que esse primeiro método aqui não abalou eles. Venceram câncer, situações contrárias, se estabeleceram como líderes, pastores da igreja, do chamado que o Senhor levantou, e eles se desprenderam das coisas e venceram esse medo da falta, da necessidade básica. Eles venceram essa barreira, mas a grande maioria deles, quase que na sua totalidade, caíram no segundo. Agora são conhecedores da palavra. Percebe que Satanás agora usa a palavra. Não está escrito que você, se tiver uma situação complicada como essa, se jogar aqui no pináculo, os anjos do Senhor vão. Eu vou tentar traduzir numa colocação que você já deve ter escutado várias vezes por aí afora. Essa daqui é para aqueles que falam assim: sabe por que eu não vou morrer? Porque eu tenho promessa. Por isso eu não vou morrer. Eu não sei onde está escrito isso, mas eles acreditam nisso. E você está dizendo assim: peraí, está escrito que você não vai morrer porque você tem promessa? Não. Não é isso que está escrito. O que significa isso? O diabo está dizendo o seguinte: a palavra de Deus diz que Deus cuida de você, como a menina dos olhos. Ele te protege contra as astutas ciladas do diabo, ele luta as tuas batalhas. Sim, está escrito tudo isso, mas não significa que eu olho para Deus como Deus, que eu coloco Ele em situações e Ele tem que se virar para me livrar daquelas situações. Uma brincadeirinha rápida aqui com o pastor Rafa. Ele fala dos dardos do Lucas, né? Mas ele não conta que no tempo de escola era papel molhado no teto da escola. Lei da semeadura. Não é isso? É isso. Quando meu filho nasceu, eu falei: Jesus, eu vou ter que orar muito para quebrar esse negócio, porque se você fizer metade do que eu fiz, eu vou passar muita vergonha na escola, de reunião de professor. Você enxerga Deus como um garçom que existe para fazer suas vontades. Ó, tá vendo? Eu vou andar aqui a 180
me livrar. Ó, tá vendo? Eu faço. Não, queridos. Aqui, o segundo método do inimigo das nossas almas é sobre as nossas vaidades, orgulho. Imagina Jesus pulando do pináculo, do templo. Quem está lá embaixo? Os principais dos fariseus, dos saduceus, as maiores autoridades. Imagina as maiores autoridades do judaísmo vendo os anjos segurando Jesus no colo e colocando ele em segurança no chão. Eles saem ovacionados por aqueles que amanhã iriam crucificar eles. Iriam crucificar Jesus? Jamais. Eu vi os anjos pegarem ele no colo. Ele é o Messias. Então mexe com as nossas vaidades. Mexe, é mesmo, eu sou filho de Deus. É mesmo, eu tenho promessa. É mesmo, o Senhor tem um chamado para a minha vida. Então eu posso fazer qualquer coisa e Ele vai lá e paga a minha fiança. Ele vai lá e me tira da cadeia. Ele vai lá e me livra. Você pode colocar ele na parede, você pode desafiar ele, você pode fazer foto com ele, você pode falar: Deus, eu quero, porque está escrito que Ele vai te dar. Aqueles que venceram o método da necessidade, hoje criam uma doutrina das nossas igrejas, dizendo assim: vai lá, pede, põe na parede que Ele te dá, porque está escrito mesmo. Mas está escrito para quê? Para quem enxerga Deus como um garçom que existe para fazer as suas vontades? É se você for lançado na cova dos leões. O pastor Rafa ministrou aqui há mais ou menos um mês e pouco atrás, quase 2 meses atrás, lá em Daniel 3, se me jogar na fornalha, o meu Deus pode me livrar. Mas se Ele não quiser me livrar, está tudo certo. Não, Deus, percebe que a fala dos 3 não é Deus vai nos livrar e vai vergonhar você, Nabucodonosor. Não, a fala não é essa. Nabucodonosor, o nosso Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele pode livrar a gente da fornalha como hoje, Ele pode morrer hoje. E você acha que esse texto tem conexão? Qual que é a terceira tentação? É se dobrar? Se curvar? E o que aqueles 3 jovens estavam falando? A gente não vai se curvar. Olha como as coisas estão conectadas. Não preciso. O meu Deus tem poder para me livrar, mas eu não vou desafiá-lo. Ele faz o que Ele quer, é soberano. Primeiro eu tenho que confiar que as minhas necessidades Ele sabe. Segundo, eu não posso me apropriar da palavra para de forma arrogante, prepotente, sair daí falando: pode fazer porque Deus é contigo. Senhor, é com você, se você quiser, pode ir que Deus vai te livrar, faz voto, faz campanha. Não, queridos, não é assim que funciona. É onde os poucos que passam essa primeira grade, filtro, caem, quando acham que porque Deus supre a sua necessidade, Ele existe para dar tudo que você quer, tudo que você sonha, tudo que você mais almeja na vida, carro, casa. Não. Essa segunda tentação é uma que mexe com a sua vaidade. Imagina os homens mais poderosos do judaísmo reconhecendo que você é o Messias, resolveu o problema. Olha que bênção. É a visão dele, por isso está escrito isso. Aí Jesus responde o que? No versículo 7, diz que Jesus também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não existe para isso. Ele não existe para fazer o que eu quero. Olha, vamos jogar aqui e dar um jeito de me livrar. Não. Olha, eu, por vontade própria, vou me jogar na cova dos leões. Deus me livre. A gente se mete em cada problema. A gente se joga de forma imprudente, em dívida, um monte de problema, e depois fala: Deus, cadê? Que está escrito que o justo não vai mendigar pão. Não é nesse contexto. Você se joga no pináculo, você se joga dentro da cova dos leões, você se joga voluntariamente na fornalha e acha que para isso Deus existe. Para ele falar assim: menino maluco, imprudente, sai daí, eu estou aqui para te guardar. Não. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com essa cultura, dessa doutrina de barganha com Deus. Não é assim que funciona, não, diabo. Não é assim. Eu não posso ficar desafiando Deus.
Mas não porque eu me joguei voluntariamente, não nos problemas que eu criei voluntariamente. Satanás, vendo que não prevalecer sobre isso, chega ao último método: pouquíssimos. Queridos, pouquíssimos chegam a este. Vocês vão entender. Satanás então muda a estratégia. Ele não usa mais o bom senso. Você está com fome? Pega, transforma-se em pão. Ele não usa mais o racional, o bom senso. Você está desempregado, vai faltar, não está na hora de você começar a reclamar não do seu Deus para ele fornecer pão. Ele não usa mais a estratégia bíblica. Está escrito fora de contexto, tudo torto. Está escrito aqui, quem tem promessa não morre. Não está escrito isso. Mas dá a entender. Chegamos até o terceiro nível. Agora, queridos, é aqui que tem um grande divisor de águas. Daqueles de Isaías 13 e do resto. Versículo 8, do capítulo 4 de Mateus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí ele foi para a última cartada, a all-in, apostou tudo. Está vendo aqui, todos os reinos? Está aqui os Estados Unidos, está aqui o Japão, está o Brasil, está o dinheiro do petróleo da Arábia, está tudo aqui, Olha a riqueza, olha os castelos, olha o ouro, olha a tecnologia, olha o satélite. Todos os reinos do mundo foram apresentados a Cristo. E ele fala o seguinte: eu dou tudo para você. Só reconhece uma vez só, não precisa ser todo dia. Só dobra o teu joelho uma única vez. Só me adora uma única vez, e eu te dou tudo isso que o mundo pode oferecer. Tudo. E a gente fala: o Brasil é do Senhor. Jesus Cristo já rejeitou. Há 2000 anos atrás foi oferecido o Brasil para ele. Ele falou: não quero o Brasil, eu quero o Diogo, eu quero o Rafa, eu quero o João, eu quero a Maria, eu não quero o Brasil, eu quero você. Eu não quero essa nação falida, política, não quero isso não. Eu quero a alma, eu quero aquela vida, eu não quero mais. Ele rejeitou e a gente quer ganhar para ele. Coitado, quando chegar aqui ele falou: venha para o Brasil. Ele falou: eu quero o Brasil, eu preciso do Brasil. Tudo isso foi oferecido. Então vamos fazer o seguinte: Jesus, você vai ter o mundo, você vai ter tudo. E é aqui, queridos, onde pouquíssimos chegaram. Eu costumo dizer que os que chegaram aqui são aqueles que fazem valer a frase de que até que nada mais importe. Você já se questionou? Parece que Deus está diferente, né? A gente não vê o mar abrindo, a gente não vê o fogo visivelmente descendo, a gente não vê a glória de Deus brilhando no rosto de um homem de Deus, na qual você não consegue nem olhar para a cara dele porque é mais forte que o sol. A gente não vê mais ninguém andando sobre as águas. E a gente fala assim: será mesmo? Porque essas histórias podem ser mentira, porque não acontece mais. É interessante. Eu sei que aqui ninguém nunca pensou nisso, mas um dia você vai cruzar com alguém lá fora que já pensou sobre isso e vai te perguntar. Mas a pergunta nunca é: ok, realmente Deus não abriu o mar nesses últimos 100, 200 anos. Fiquei sabendo de ninguém que andou sobre as águas, verdade. Não vi também fogo descer do céu, nem fiquei sabendo de história nenhuma de homem que o seu rosto brilhava mais que o sol. Não, verdade. A pergunta que nós deveríamos fazer não é porque Deus não faz mais isso. A pergunta que nós deveríamos fazer é assim: mas tem homens como havia no passado? Será que você hoje, exatamente hoje, dia 1º, você vai sair daqui,
Você nem vai para a sua casa. Você vai pegar a tua família e vai entrar nessa rodovia aqui, vai começar a ir no sudoeste aqui, ó, a pé. Para onde você está indo? Não sei. Deus mandou eu catar minha família e sair da casa dos meus parentes, que Ele vai me mostrar para onde eu tenho que ir. E eu vou andar aqui um dia, 2, uma semana, não sei, até Ele mostrar onde eu tenho que parar. Temos homens assim? Será que se hoje você receber a notícia de que a tua esposa te abandonou, seus filhos foram mortos, todo o seu sustento, sua casa, seu trabalho, tudo foi roubado, arrancado de você, seus amigos deram as costas para você, e você acabou de ser diagnosticado com câncer tomando o seu corpo? Você é capaz de, depois de tudo isso, em apenas um dia, olhar para o céu e falar: tudo bem, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, quando chegar aquele dia, Ele vai se manifestar. Ele sabe que eu sou dele. Existem homens assim? Existem homens que aos 80 anos, aposentado, sua esposa, seus filhos, sogro, vida feita, sossegada no seu sítiozinho lá nos Cafundó, vida pacata. Deus chega para ele e fala assim: o seguinte, Moisés, vou arrumar uma confusão para você. Você vai para o Egito, você vai enfrentar o homem mais poderoso da terra, você vai olhar no olho dele, você vai falar para ele libertar o meu povo, porque se ele não libertar o meu povo, a minha mão vai pesar. Eu estou te enviando para salvar um povo que vai te odiar. Quantas pessoas? Uns 2 milhões. Você vai libertar eles, mas eles vão te odiar. Eles vão se levantar contra você toda agora. Por que você não pediu isso uns 30 anos? Agora que eu estou aposentado, minha vida, sabe, marcar, umas coisas dessas. Existem homens assim hoje, mas nós queremos que Deus abra o mar para quê? Que Deus faça fogo descer do céu para quê? Se nós não estamos nessa condição, que nada, mas pode me oferecer o que quiser, não me convença, não enche os meus olhos. É o que Jesus está dizendo aqui. Que é a resposta dele? Então disse-lhe Jesus, versículo 10: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Eu sou dele, não negocio, não importa o que você ofereça, o quanto de dinheiro, o quanto de propósito, o quanto, não interessa, nada nesse mundo me importa. O diabo usa esses métodos porque funciona com uma grande, imensa maioria. Mas existe uma palavra de esperança que foi dada ao profeta 700 anos antes de Cristo. E isso é se parecer com Cristo. Abra a tua Bíblia rapidamente, nosso tempo é curto. Lá em Isaías, no capítulo 13. Não acho que é um texto pesado, não, pelo contrário, é um texto inspirador. Isaías capítulo 13, para encerrar, nós vamos ler a partir do versículo 9. E ele está falando sobre os dias de hoje, mesmo sendo 700 anos antes de Cristo. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Ele está falando de 2000 anos atrás, está falando de agora, 10. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplendor da sua luz. Diogo, você diz que é um texto inspirador. Você não está inspirando nada. Calma, versículo 11: e visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua impiedade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Nunca se viu tanta tirania no mundo.
tiranos. Em uma época específica. Há quase 100 anos atrás, na Alemanha. Há 1000 anos atrás, imperador. Era assim. Agora você olha, no mundo está espalhado de tiranos, sendo juízes, sendo presidentes, sendo reis. E o texto é exatamente sobre isso. Mas aqui vem a esperança, versículo 12. Mas eu farei que um homem, não é uma multidão, não é uma igreja, eu só preciso de um homem. Eu farei que este homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Deus só precisou de Moisés. Só um. Nós queremos e achamos que o avivamento vem por um grande mover de uma multidão. E Deus, no seu texto, falando sobre os dias de hoje, eu só preciso de um. Porque a minha igreja não está na visão, sabe? A liderança não tem, ele não precisa da liderança. Ele precisa de mim, não precisa do Rafa, não precisa de mim. Ele precisa de um homem só. Eu só preciso de um. Só um. Qual a desculpa que nós vamos dar? Se ele só precisa de um. Que a sua igreja não tem uma doutrina legal, que o Brasil está num momento complicado, que na sua eu só preciso de uma, eu só preciso de você. Por isso que Jesus falou: não, eu não preciso me curvar, eu preciso do Senhor, porque Ele é aquele que pode fazer com que um homem liberte 2 milhões de escravos e faça o homem mais poderoso colocar o rabinho entre as pernas e se curvar. Ele é aquele que um homem é capaz de fazer o diabo se calar, como o João fez. E olhar para o Senhor e falar assim: e é tudo isso aí que o Senhor falou, né? Um homem. Ele só precisou de um para nos resgatar, mudar a história das nossas vidas. Ele levantou 12 discípulos para pregar o evangelho no mundo inteiro. Aí ele sobe aos céus, sobra 11, os 11 fazem o quê? Se reúnem até que o Espírito vem, lá em Atos 2. E aí o mover começa. E aí, vamos para o mundo pregar o evangelho? Não, vamos ficar aqui em Jerusalém. E eles não sabem de Jerusalém. Deus falou: mas não é preciso ir para o mundo inteiro? Vamos fazer o seguinte: pega Saulo, um homem. E esse homem pregou em mais de 50 nações. Um homem fez mais do que os outros. Deus precisa de um que se pareça com Cristo. Só um. E o resto é com Ele. Mas nós temos que, para ser este um, nós temos que primeiro crer que as nossas necessidades estão garantidas no Senhor. Não se preocupe com o dia de amanhã, o que vai comer. Isso queridos, é de uma infantilidade nossa ainda achar que vai faltar. A quem nós pertencemos para ter esse medo de preocupação? 2, de pessoas que não estão ligadas a uma vaidade, que querem ser vistos por autoridade sendo pegado por anjos no colo, que quer ser reconhecido como um grande homem de Deus pela sociedade. Para o mundo não era louco. Para a família de Abraão, varrido. E Moisés, então, imagina os egípcios falando: o que você quer fazer isso? Estou dando uns minutos aí para vocês decidirem. Liberta o povo, liberta. Assim, 2 milhões de mão de obra, de escravo embora. Assim. Louco. Para a mulher de Jó, joga o quê? Você é louco. Você vai continuar fiel a isso aí? E para Nabucodonosor? E para o rei Dario? E para os próprios discípulos olhando para Jesus, negando ele, falando assim: tem certeza que vai para Jerusalém? Quando Paulo chega na Macedônia e fala assim: o Senhor mandou ir para Jerusalém, lá que eu vou ser preso. A igreja falou: você está louco? Para com isso. Eles precisam de mim. Só um que entenda
que mesmo que o mundo inteiro não reconheça, não valorize, eu não preciso dessa glória, eu não preciso desse reconhecimento, eu preciso que o Senhor me aprove. Eu não preciso me jogar daqui para mostrar que Ele me livra, que Ele me guarda. Eu não preciso fazer voto, desafio. Não. Ele precisa de um que não negocia sua fé por nada. É só uma dobradinha de joelhos, sabe? Só isso aqui. Pronto. Não. Nada. Ou é tudo, ou é nada. Porque nada mais importa. Se Ele deu amém, num dia Jó estava usando roupa cara, que era o homem mais rico do Oriente. No outro, ele estava com um saco de batata, cheio de ferido e um cabo de telha. E como que ele estava no dia 1 e no dia 2? O mesmo. Porque não é isso aqui que me define. Não é o carro que eu tenho fora que define. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E não importa o que eu esteja vivendo hoje, no fim ele vai se levantar. E Ele vai colocar tudo na balança. E quero eu encontrar graça naquele dia. E quero eu ser achado por Ele em misericórdia. É só isso. É por isso que o diabo continua imprimindo esse método, porque funciona. É com medo, é alimentando uma vaidade, é enxergando que às vezes pecar vale a pena. Não vale. Nós temos que nos tornar este homem de Isaías. Só um. Deus precisa de um só. Se a gente aqui tomar essa posição, querido, se com um Ele fez o que fez, imagina todos nós. O buraco que a gente vai abrir no inferno. O que nós podemos fazer, como a Bíblia diz, proezas pela mão do Senhor. Isso é se parecer com Cristo. Amém? Vamos orar. Ao grande Deus, único, soberano, em quem confiamos as nossas necessidades. E sabemos que podemos repousar em Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Não deixaste de faltar. Muitas vezes nos provou para ver onde estava a nossa fé e o nosso coração, mas nunca nos abandonou. Aquele que é o digno, o único de toda a glória e honra. Não precisamos desafiá-lo, Senhor, para que o mundo e as pessoas nos vejam sendo abraçados pelos anjos. Nós não precisamos disso para te servir. Nós não estamos aqui para tentar o Senhor, desafiar o Senhor, determinar o que o Senhor deve fazer. Nós estamos aqui para aceitar o que o Senhor quer.